Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão. Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Conexões Verdes. Ele que pretende é um podcast sobre saúde e inclusão. Eu, Cleide Lima, essa jornalista aqui que fala com você, tenho um apreço enorme pela sua presença, pela sua audição nesse momento aqui com a gente. E hoje a gente vai falar de um assunto que é muito recorrente, muito comum, e que a gente tem muitas dúvidas quando você tem um diagnóstico de NMO, quando você convive com alguém que tem o diagnóstico, que são quais são os sintomas que realmente são da neuromielite óptica. E tenho um prazer enorme de estar aqui hoje com o doutor Alexandre Bussinger, e aqui o sobrenome dele sempre me confunde a pronúncia, mas é isso, Alexandre Bussinger. Ele é neuroimunologista pela Unifesp e também doutorando pela Unifesp, e vai conversar com a gente esse assunto que é muito delicado, que a gente o tempo inteiro dentro da comunidade NMO recebe mensagens, o pessoal tem dúvida, tem muita angústia em relação a isso. E aí eu gosto muito da fala dele, porque existe uma humanização muito grande no conteúdo dele nas redes sociais, e a gente tem essa honra e orgulho de poder trazê-lo aqui para a gente falar desse assunto. Muito prazer, que é uma honra enorme tê-lo aqui. E seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Cleide, obrigado pelo convite, obrigado pelo carinho assim, eu gosto de pensar que a linguagem com que eu gosto de comentar é justamente para todo mundo poder entender, todo mundo poder, de fato, compreender um pouquinho mais sobre a própria doença, porque eu acredito, de fato, que conhecer mais sobre a sua condição te dá uma segurança, te munir de conhecimento, te dá uma proteção até porque você vai se conhecer melhor. Então, acho que é super importante esse tema que a gente vai comentar, né, que são os sintomas típicos e até os atípicos dele, geram realmente muita dúvida, porque invariavelmente um paciente pergunta: puxa, mas será que tal coisa que está acontecendo comigo é da minha condição? Será que não? É muito frequente isso acontecer. Então, acho que realmente isso é algo que faz parte do dia a dia, né? Desconfiar e ter a gente como porto seguro de ter essa informação, a gente, como neurologista todos os profissionais de saúde que atendem, fazem essa rede de apoio. Então, acho que isso vai ajudar muita gente a se entender um pouquinho melhor e conhecer um pouquinho sobre a sua própria doença. É isso mesmo, doutor. E lembrando que essa é a nossa segunda temporada, né? Então, quem não assistiu, quem não escutou a primeira temporada, vale a pena ir lá, porque está toda bem explicadinha sobre o que é NMO, sinais e sintomas, tratamento, as grandes dificuldades, o comparativo entre NMO e esclerose, qualidade de vida, né, convivendo com o diagnóstico. Então, é bom ir lá para que, quando você vier escutar a gente aqui, você já tenha as informações prévias, porque o que a gente vai falar aqui é realmente já específico para quando a pessoa já está convivendo com a NMO. Porque lá a gente está falando dos sinais e sintomas, do desconfiar, que é neuromielite óptica e outras neuroimunológicas, mas aqui a gente vai falar mesmo para quando a gente já está convivendo, quando a pessoa que você convive já tem o diagnóstico e já está ali sendo tratada e precisa entender o que é e o que não é NMO, né, do diagnóstico. Então, para a gente já fazer um contexto melhor, doutor, vamos relembrar quais são os sintomas que são os mais comuns, os mais, praticamente, quase toda pessoa, quando chega com NMO, vai ter, que é aquela história, não vai chegar com todos, mas vai chegar com alguns, ou um muito importante. Então, explica isso direitinho para a gente, e aí depois a gente segue para os que são mais incomuns. Perfeito. Acho que até os mais comuns, inclusive, já estão inclusive no nome da doença, né? Então, neuromielite óptica, né, também chamada de doença de Devic, ela recebe esse nome justamente porque o mais típico são os surtos óptico-medulares, ou seja, a neurite óptica, inflamação do nervo que faz o nosso controle da visão, e também a medula que está dentro da nossa coluna cervical, dorsal. Então, a nossa coluna, toda a ossatura existe para proteger justamente a medula, que é o órgão do nosso sistema nervoso central que distribui aquilo que o cérebro manda para os nervos que vão fazer o nosso corpo agir. Então, os sintomas mais comuns, né, na neurite óptica, por exemplo, que é quando a gente tem inflamação do olho, são embaçamento visual, a dor, a movimentação dos olhos, e às vezes até pode se manifestar como algo parecido com uma enxaqueca, né, com uma dor de cabeça. A gente pode ter também uma alteração da visão de cores. Então,
quando o vermelho se torna mais opaco, mais acinzentado, o verde se torna mais acinzentado, as cores se tornam menos vibrantes. E a gente pode ter também algumas alterações no exame físico, né? Especialmente no NMO, a gente pode ter um edema do nervo óptico, isso quando o médico te avalia, né? Seja o neurologista, seja o oftalmologista, né? Ele pode fazer o fundo de olho e ver que esse nervo não está normal. A gente pode ter uma alteração da contração da pupila. Tudo isso vai ser avaliado muito a fundo durante uma consulta, seja com o neurologista, oftalmologista ou qualquer médico que vai te avaliar. Além disso, a visão também vai ser quantificada, né? Até, né, como a Cleide sugeriu, vejam a primeira temporada, porque tem todo esse conteúdo, e uma das coisas que a gente usa para diferenciar a esclerose múltipla da anemia, inclusive, é o grau de perda visual, né? Que na neuromielite óptica, geralmente, a gente tem um embaçamento visual maior do que é quando na esclerose múltipla acontece também a neurite óptica, porque esse é um sintoma que pode acontecer nas duas condições e várias outras, na verdade, né? Tem, inclusive, doenças autoimunes que não são primariamente do sistema nervoso central, como, por exemplo, sarcoidose, lúpus, BC, que podem também fazer um acometimento do nervo óptico. Além disso, a gente tem também no nome da doença, do nome da NMO, a mielite, que é a inflamação da medula espinhal. A medula espinhal, ela controla um monte de coisa no nosso organismo. Lá, quando a gente tem essa inflamação, a gente pode ter algumas coisas. A diminuição de força, seja de um lado do corpo, seja do outro lado do corpo, seja nas duas pernas, seja nos dois braços, seja nas dois braços e nas duas pernas. Isso vai depender de onde está sendo afetada a coluna, a medula. Porque se ela for uma lesão mais alta, ela pode acometer braços e pernas. Se ela for uma lesão mais baixa, no meio das costas, ela só vai acometer as pernas. Então, tudo vai depender de onde a lesão está localizada. Bom, e além da perda de força, ela pode gerar também alteração de sensibilidade. Pode gerar formigamento, sensação de queimação, sensação de gelado, coceira. O famoso abraço da esclerose múltipla, que também pode acontecer na NMO, é uma sensação de faixa, como se tivesse algo comprimindo o tórax. Eu posso ter também a diminuição da sensibilidade, além desses sintomas que vão ser um sintoma que vai se tornar positivo, né? Ou seja, algo que você vai sentir a mais. Não, eu posso ter a redução da sensibilidade, então eu não consigo caminhar de maneira natural, porque eu não estou sentindo o meu pé tocar no chão de maneira padrão, de maneira normal, então isso também pode acontecer. A medula controla também outras coisas, por exemplo, o controle do xixi, o controle das fezes. Então, não é infrequente que um paciente fique ou com incontinência ou com a constipação, seja do xixi, seja do cocô. Então, muitas vezes, num surto muito grave de esclerose múltipla ou, mais comumente, um surto grave de NMO, o paciente pode até ter que ficar dependente de sonda, né? Porque não consegue urinar de maneira espontânea. Então, se Deus quiser, com tratamento com a pulsoterapia, muitas vezes com a plasmaférese, a gente consegue recobrar isso. Mas é um sintoma que pode acontecer pelo acometimento da medula. Além disso, no homem, a gente pode ter também a disfunção erétil, né? Então, o homem pode não conseguir desempenhar a função sexual por uma lesão medular, se for uma lesão grave, se for uma lesão extensa. Então, isso tudo pode acontecer pela lesão na medula, porque ela controla isso, né? No cérebro, as coisas são muito divididinhas numa área grande. Na medula, não. Na medula, tudo que ela faz é concentrado num espaço muito pequenininho, porque a medula é um órgão que ela é grande em extensão vertical, mas ela é um órgão pequenininho do ponto de vista horizontal, né? Então, ela é um cilindro pequenininho, mais longo, e aí se a gente tem uma lesão longa ou grave do ponto de vista da toda a extensão dela lateral, isso vai gerar muitos sintomas. Além disso, outro sintoma que é bastante típico e frequentemente, por mais que seja típico da NMO, frequentemente as pessoas não pensam como um sintoma primariamente neurológico, é a síndrome da área postrema. A síndrome da área postrema, ela pode gerar vômitos, soluços, e isso pode perdurar durante os dias. É muito frequente que um paciente que se manifeste isso seja às vezes hospitalizado, seja às vezes investigado, e aí vão pedir uma endoscopia no estômago, vão pedir exames de sangue, vão pedir uma tomografia ou um ultrassom do abdômen para ver a parte gástrica, para ver se o estômago está normal, se o intestino está normal, sendo que, quando tudo isso for excluído, é importante investigar a parte do sistema nervoso central, porque justamente a área postrema, que é essa área que pode ser inflamada, isso é algo relativamente típico na NMO,
essa região que controla todas as nossas funções, tanto do soluço quanto da náusea. Então, isso pode acontecer e muitas vezes o paciente tem um atraso do diagnóstico mediante, se esse for o sintoma inicial, porque justamente é algo que dificilmente, tanto quem não tem o conhecimento, e obviamente o paciente não é obrigado a saber, mas muitas vezes o próprio profissional de saúde não vai pensar nisso de maneira inicial. Ele vai pensar primeiro nas questões do próprio sistema digestivo, e aí, não sendo nada, não encontrando nada, invariavelmente essa pessoa recebe alta sem um diagnóstico específico e continua muitas vezes sintomática, muitas vezes, né? Remédio de enjoo, remédio de vômito não funciona porque o que vai tratar uma síndrome pós-extrema para parar de ter esses sintomas é a pulsoterapia, a plasmaférese, é desinflamar e não dar um remédio para enjoo. Excelente contextualização. Me veio uma pergunta aqui antes de todas as outras, que é: a pessoa que tem antiacopolina 4 positivo e a pessoa que tem antiacopolina 4 negativo, elas costumam ter sintomas diferentes ou são os mesmos sintomas? Geralmente são os mesmos sintomas, né, Cleide? Se realmente for NMO, né, porque o diagnóstico da NMO soro negativa, ou seja, que tem o anticorpo anticoagulina 4 negativo, ele vai depender de critérios muito bem estabelecidos, que sejam compatíveis na ressonância, que tenha surtos, desses 3 surtos típicos, né, que tenha pelo menos 2 desses surtos típicos. Então, o critério ele é bem estabelecido e bem fechado, bem quadrado. Então, sim, as pessoas vão ter o mesmo sintoma. Uma coisa que geralmente acontece também é que, às vezes, a aquaporina 4 é negativa, não porque de fato a pessoa é negativa, mas às vezes pelo momento onde foi colhido. É muito comum, né? A gente sabe que agora, com a conquista das associações de pacientes e com toda a comunidade científica e social lutando junto, a gente sabe que a aquaporina 4 vai ser incorporada no SUS. Mas a gente sabe que isso vai demorar para realmente estar acontecendo, e a gente sabe que hoje em dia é uma realidade o atraso para a realização do exame. Então, muitas vezes o paciente até interna, faz uma ressonância, faz a pulsoterapia, e ele vai colher a aquaporina meses, às vezes anos depois. E aí, às vezes, o aquaporina 4 está negativo, não porque ele não esteja presente no organismo, mas se eu já estiver tratando, se eu já tiver feito a pulsoterapia ou estiver usando algum imunossupressor, às vezes o aquaporina 4 é negativo pelo efeito do tratamento. Então, não é infrequente que isso aconteça. Então, não, no paciente soro positivo, ou seja, o paciente que tem aquaporina 4 positivo ou aquaporina 4 negativo, se for realmente confirmado o diagnóstico de NMO, os sintomas vão ser muito semelhantes, para não dizer iguais. E em relação ao MOGAD, porque o MOGAD está dentro desse guarda-chuva do espectro da neuromielite óptica, mas eu vejo que às vezes as pessoas que têm o diagnóstico de MOGAD não conhecem mesmo vários sintomas que normalmente as pessoas com aquaporina positivo ou negativo têm. Realmente é diferente? Sim, é diferente, né? Até porque o Mogad, ele tem todo um comportamento diferente, né? Então, a NMO ela é mais comum aí em adultos, geralmente entre 30 e 50 anos. É mais comum nas pessoas não brancas, ou pelo menos que tenham um componente grande de miscigenação, que é o contrário também da esclerose múltipla, que é mais comum em pessoas brancas. E, além de tudo, o Mogad, ele vai ter um comportamento de que na NMO a gente tem quase que 9 mulheres para cada homem com acometimento da doença. No Mogad, essa proporção é bem menor, né? Ainda existe uma predominância feminina, mas é bastante menor do que na NMO. E também a gente vai ter um comportamento de acometer muitas crianças, o que é algo bem atípico, tanto para a NMO quanto na esclerose múltipla. E o MOGAD, justamente, quando acomete crianças, é muito frequente que aconteça uma coisa chamada ADEM. ADEM é uma sigla que, em inglês, traduzido, né, significa encefalomielite aguda disseminada. É um nome muito grande, muito feio, né? Mas que significa uma inflamação muito grave, muito grande em várias topografias do cérebro e que podem gerar sintomas que são muito atípicos, né? Até agora a gente falou de surtos que são, para quem já está um pouquinho mais ciente disso, né? Então, a neurite óptica, mielite, todo mundo já pelo menos ouviu falar. No ADEM, quando a gente fala de ADEM, a gente tem alterações muito diferentes. A gente tem alterações de comportamento. Então, por exemplo, aquela criança que começa a ficar agressiva, aquela criança que começa a ficar sonolenta, aquela criança que começa a mudar a personalidade. Puxa, isso não é um sintoma comum no adulto. Além disso, essa criança pode começar dessa forma, ela pode manifestar febre. Sim,
Febre não por uma infecção, não é porque a criança está com meningite, não é porque a criança está com, seja qual for a infecção, uma infecção urinária, pneumonia, Covid, não. Às vezes a criança começa a manifestar como febre, né? O que é uma coisa que também é difícil a gente ver num adulto. E além disso, se esse quadro for progredindo e nada for feito, essa grande inflamação no cérebro começa a irritar os nossos neurônios, né? Irritar no sentido inflamatório do termo, e aí a gente pode ter até convulsão, que é uma coisa que não é comum, nem na esclerose múltipla, nem na MO, isso é comum de acontecer. Posso ter convulsões em adultos relacionados à NMO? Posso. Mas é uma coisa que acontece no dia a dia? Não, não é um sintoma típico. Então, esse já é um dos sintomas que a gente poderia citar como atípico na NMO, mas que no ADEM, quando a gente está falando de MOGAD, né, o ADEM é uma manifestação muito comum no MOGAD, que é uma doença ainda mais rara, né? Se a gente pensar na esclerose múltipla, é uma doença rara. A NMO é uma doença raríssima. E o MOGAD é o raro do raro do raro do raro. E, além de tudo, tem esse comportamento diferente que pode se manifestar numa criança, por exemplo, com o ADEM, eu posso ter sintomas da neurite óptica. Então, na neurite óptica, num paciente com esclerose múltipla, vai ser uma neurite óptica que vai acometer um olho só, não vai ter, geralmente, um comportamento muito grande, não vai ter um embaçamento visual muito grande. Na NMO, geralmente, eu vou ter uma neurite óptica, que ela é mais retrobulbar, ou seja, ela é mais na parte lá de trás do nervo, e eu posso até ter um acometimento dos dois lados da visão, e geralmente eu tenho uma perda visual bastante importante, diferente da M, e aí, a M de um lado só, mais branda, a NMO dos dois lados, mas por um acometimento lá da parte de trás do nervo. E aí, quando a gente fala de MOGAD, aí a gente está falando de uma inflamação dos dois nervos de maneira separada, não é que essa lesão ela se encontra lá atrás no nervo, não, é uma lesão nos dois nervos, na parte da frente, que pode, inclusive, fazer um padrão característico na ressonância, que a gente chama de perineurite, e também vai ser diferente. Todos os sintomas da própria mielite, né? A mielite na esclerose múltipla, geralmente, ela é curta, ela tem um baixo tamanho, um pequeno tamanho. Na NMO, geralmente, ela é maior. A gente chama de mielite longitudinalmente extensa. E, geralmente, tanto na M quanto na MO, a gente tem essas manifestações tanto na coluna cervical quanto na coluna torácica. Já, quando a gente está falando da MOGAD, a gente pode ter também uma mielite que é lombar, ou seja, lá na parte mais inferior, no cone medular, da criança ou do adulto com MOGAD. Então, assim, são todos comportamentos muito diferentes. E quando a gente tem essa mielite, né, essa inflamação da medula, na parte mais de baixo do cone medular, a gente vai ter alguns sintomas diferentes, como alteração da sensibilidade da região genital. A gente pode ter, de fato, uma anestesia dessa região, não sentindo nem quando senta, nem quando faz xixi. Então, tudo isso é muito diferente. Claro, em pacientes específicos, isso pode acontecer de maneira mais atípica, mais incomum, mais infrequente, também quem tem NMO. Mas são fenótipos, ou seja, são características de doença que a gente vai encaixando mais em um, mais em outra, e vai entendendo melhor como tudo se encaminha, porque o diagnóstico é meio que um quebra-cabeça. Excelente. A gente vai focar mais aqui na NMO, aquaporina positiva e negativa. E teremos outros episódios que a gente vai falar especificamente de MOGAD, que, como podemos escutar aqui, é um assunto muito complexo também, com todas as nuances que a NMO traz, e a MOGAD também tem todas as suas especificidades, e a gente precisa olhar para ela e falar dela também no seu um momento específico e dedicado. Então, vamos lá para a NMO. O que a gente observa, doutor, dentro da comunidade NMO no dia a dia? As pessoas ficam no senso de hipervigilância e tudo que ela sente, aí pergunta lá, gente, vocês já sentiram? E aí fala sintomas que, dentro do entendimento leigo meu e de várias outras pessoas, não teria sentido com a NMO, porque não afeta nem nervo óptico, não afeta medula, como você falou, nem estruturas desses grupos que você falou. E aí a pergunta é, quais que são esses sintomas que são extremamente, vou dizer essa palavra que não é a melhor, não é mais usual, né? Não é mais correta, digamos, mas eu, como leiga, eu tenho essa licença. Quais são os sintomas que são mais estranhos, assim, que a gente pode falar, nossa, é de NMO isso aí, e às vezes até o médico que atende essa pessoa diz que não é,
ela se sente incomodada, muita gente fica muito triste em relação a isso, né? Causa até um agravo também de ansiedade, alguns casos de depressão, por não estar sendo compreendido que um sintoma que ela está sentindo, que é extremamente atípico, que não afeta necessariamente essas áreas específicas, né? Ou afeta, não sei, você vai explicar um pouco melhor. Está ali atingindo aquela pessoa e ela não tem nem como dizer, discutir, a reafirmar, doutor, isso não é de anemia sim, ou eu estou sentindo isso, e já fui para outras especialidades médicas, enfim. Quais que são esses assim mais atípicos? Perfeito. Eu vou começar falando de uma coisa que é muito frequente existir essa dúvida. Antes de falar daquilo que realmente tem a ver com anemia, eu vou falar daquilo que às vezes gera muita dúvida, que me parece que é mais frequente, né? Pela minha experiência, é até mais frequente de gerar dúvida do que o sintoma que de fato pode ser da anemia, embora que ele seja muito raro. Que é, por exemplo, dor articular. Dor articular é uma dúvida muito frequente, né? Então, eu tenho dor nos punhos, eu tenho dor no joelho, eu tenho dor no tornozelo, eu tenho dor na perna. Tá? É muito comum dor nos dedos. Então, é muito comum esse questionamento. Puxa, será que isso também é da anemia? E eu digo, depende. Por exemplo, alguém que teve um surto, uma mielite, teve um surto de tronco, teve um surto em algum lugar no sistema nervoso, e aí, por exemplo, um lado é mais forte do que o outro. Bom, às vezes, se a gente tem um lado que é mais forte do que o outro, vamos dizer que a perna direita é mais forte que a perna esquerda. Talvez eu compense a fraqueza da perna esquerda adotando uma marcha anômala, ou seja, andando de uma maneira diferente para compensar a fraqueza do lado esquerdo. O que vai acontecer? Eu vou sobrecarregar meu lado direito. Eu vou sobrecarregar meu joelho direito, eu vou sobrecarregar meu quadril à direita, eu vou sobrecarregar minhas articulações do lado direito para compensar, já que o lado esquerdo não está funcionando. Da mesma forma, se eu tenho a redução da sensibilidade, às vezes, se eu não tenho a sensibilidade da perna de um lado ou de outro, às vezes eu vou começar a andar com menos cuidado com essa perna. E eu posso desenvolver uma dor no pé, eu posso desenvolver um calo, eu posso desenvolver até uma ferida no pé, porque eu não estou caminhando de maneira natural. É a mesma coisa que acontece, por exemplo, com o diabético, né? O diabético frequentemente faz lesão no pé porque ele não sente direito e ele pode fazer uma lesão no pé porque ele não está pisando, a pisada dele não está normal, e aí, com isso ele pode desenvolver lesões, machucados por conta disso. Então, nesse contexto, sim, dores articulares podem ter a ver com anemia. Mas é a anemia que está inflamando a articulação? Não. Você está sobrecarregando mecanicamente, né? Você está tendo uma alteração da tua motricidade, e com isso gerando uma sobrecarga e uma alteração da tua articulação por conta de uma fraqueza. Bom, mas e quando isso não é verdade? O paciente, por exemplo, você teve uma mielite óptica do lado direito e teve a síndrome da área postrema. Nunca teve mielite na vida, não tem fraqueza. Posso ter dor articular nesse contexto? Não. Na anemia não vai causar isso. Mas a gente tem que lembrar que a anemia é uma doença autoimune que ela às vezes acompanha outras doenças autoimunes. Então, se isso acontece, é sempre importante a gente investigar outras doenças, porque, por exemplo, não é incomum, não é impossível que um paciente que tem anemia também tenha lúpus, que é uma doença que causa frequentemente dor articular. Então, às vezes a gente tem que pensar além da caixinha, né? Por mais que seja muito raro a gente pensar que o raio vai cair 2 vezes no mesmo lugar, mas às vezes ele cai, porque o paciente que é autoimune, ele é meio que um para-raio, porque ele já tem uma predisposição para desenvolver uma doença autoimune, então não é impossível que ele desenvolva outra. Então isso é algo que sempre tem que ficar no radar. Inclusive existem associações de pacientes com 2 doenças autoimunes do sistema nervoso. Por exemplo, existem pacientes que, claro, não serão a maioria, serão a exceção, mas existem pacientes que desenvolvem NMO e também a miastenia graves, que é uma outra doença do sistema nervoso, que aí não é do sistema nervoso central, não é em relação ao cérebro, à medula, ao tronco, ao nervo óptico, não, vai acometer a conexão do nervo com os músculos. E com isso eu posso ter, por exemplo, um sintoma, e se um paciente pergunta, puxa, eu posso ter falta de ar pela NMO? Se você tiver uma lesão, por exemplo, que gera o abraço da esclerose múltipla ou o abraço da NMO, e você tem essa sensação de compressão do tronco, às vezes isso se manifesta para ti como uma
falta de ar. Às vezes, se eu tenho uma lesão cervical muito alta, sim, eu posso ter falta de ar. Mas será que não vale a pena investigar também outras coisas que podem justificar esse sintoma? Será que, por exemplo, quem usa alguns remédios, por exemplo, o rituximab, será que não está desenvolvendo uma pneumonite relacionada ao próprio uso do remédio? Então, tudo tem que ser levado muito em consideração, né? Eu acho que escutar a queixa do paciente e valorizar a queixa e realmente acreditar que aquilo deva ser olhado com atenção, até porque a anemia é uma doença que já é complexa por natureza, é muito importante. Você ter esse olhar além do, não, isso é da NMO e vida que segue, é importante, porque às vezes não é da NMO, às vezes tem outros motivos, e se não é investigado e não tratado de maneira adequada, a gente acaba perdendo uma janela, né? Uma janela de oportunidade para poder modificar e deixar isso tudo bem controlado para que cada vez menos os sintomas existam. Essas queixas articulares são comuns mesmo. E é muito bom a gente saber, porque uma parte da sua fala que é da NMO, caso você tenha tido a mielite, tenha uma questão motora, e aí está tendo uma compensação. Mas aí é bom a gente falar também, se me corrige se eu estiver errada, que tipo, não é a NMO que está causando isso. É em decorrência da sequela que a NMO causou, e aí vai tendo todo esse agravo, e é bom ter um acompanhamento. Eu estou correto? Tá corretíssimo. É exatamente isso. Não é que por conta de como eu tive o surto medular, eu estou inflamando as minhas articulações também. Não, não é por aí. É só porque quando eu tenho quando eu tenho uma fraqueza, eu vou ter mecanismos compensatórios da minha movimentação, e com isso eu vou usar um lado mais do que o outro. É óbvio que essa articulação vai ficar mais desgastada. Não é que ela está inflamando, está desgastando ela, né? Então é exatamente isso. E por isso, esse é um dos motivos, por exemplo, da importância da gente ter um fisioterapeuta no cuidado multiprofissional de um paciente. Por quê? É notar isso, ele te olhando, a gente, né, faz muito isso, né? Tanto o neurologista quanto o fisioterapeuta. A gente pegar o paciente na sala de espera e levar para dentro do consultório, a gente já está olhando como vocês estão caminhando, assim. A gente é detalhista, a gente está o tempo todo observando, tirando conclusões. Então, isso já é importante, né? Porque, poxa, será que essa pisada, esse pé tá caindo. Então, será que uma órtese não ajuda a você tropeçar menos, a você ter menos a sobrecarga do outro lado, para você não ter que bascular o quadril? Ou seja, né? Algumas pessoas têm isso, né? Quando a perna, vamos dizer que a perna esquerda é fraca e a direita é boa. E aí eu desvio meu quadril e meu tronco para a direita para puxar a perna para cima, a perna esquerda para cima, para dar uma passada dessa forma. Tudo isso vai fazendo uma alteração da coluna lombar, vai fazendo uma alteração do quadril, e aí você vai sobrecarregando todas as articulações do lado que é forte para compensar o lado fraco. E aí não é que isso é relacionado à NMO, isso é relacionado à sequela, isso é relacionado à alteração motora que existe. E corrigindo isso de maneira precoce, você evita que lá no futuro isso vire um problema maior, né? Porque as articulações vão envelhecer, né? A gente não é Benjamin Button, né? A gente não está ficando mais novo. Então, quanto mais a gente puder prevenir, menos a gente precisa remediar. Então, e essa lógica, ela para mim chegou muito recentemente, porque eu faço musculação mesmo 4 vezes na semana, 5 vezes na semana, e sempre foi quando eu fazia exercício de perna, eu tive mielite, a perna esquerda ficou mais afetada naquela ocasião. Então, na teoria, para mim, eu tinha recuperado 100%. E aí eu descobri, quando trocaram, vieram equipamentos novos para academia, em que os exercícios de perna são feitos individualmente. E eu não consigo fazer o mesmo peso de uma perna com a outra, e o mesmo peso para a outra. E a perna esquerda, além dela não conseguir fazer, ela dói ela, quando faz um movimento. Então, essa compensação aconteceu comigo, e hoje eu estou com questão no joelho, por exemplo, que eu não sabia. Se lá atrás eu tivesse sido avaliada por um fisioterapeuta, talvez ele tivesse percebido que tinha essa diferença, que o reflexo é diferente, né? A resposta do reflexo. Então, aqui, a fala é no alerta de teve uma mielite, após passar o processo todo de surto, após os corticoides, né? Todo aquele movimento todo que a gente faz de inflamação, procure o fisioterapeuta para avaliar sua marcha, para avaliar sua força. E aí, por que eu estou falando aqui que é fisioterapeuta? Porque às vezes o neurologista não tem esse tempo todo na consulta para fazer minúcia isso. E a gente na MNMO tem fisioterapeuta neurofuncional, e toda vez que eu escuto ela falar, eu vejo o quanto que é imprescindível isso, né? Para quem puder fazer, faça essa avaliação.
Porque depois, lá na frente, é o que o doutor falou, vai vir uma sobrecarga cumulativa de uma sequela que às vezes você nem sabia que tinha. Então, hoje eu sei que eu tenho a perna direita e a perna esquerda, o estímulo é diferente, a resposta do estímulo, até do martelinho também é diferente, o tempo de resposta. Eu subo, quando eu vou subir uma escada, eu subo com a direita rapidinho, com a esquerda já é mais devagar, mas eu só percebi isso depois desses anos todos fazendo musculação, porque trocou um aparelho. Então, É assim, até um parênteses sobre isso, né? Existem até. Todo mundo, imagino que todo mundo que esteja ouvindo, já foi examinado para você, por exemplo, levantar a coxa, levantar a perna, fazer força de acelerar, fazer força de tirar o pé do acelerador, puxar o braço, não deixar o braço cair com o médico fazendo contraponto. Então, tudo isso, provavelmente que todo mundo já foi avaliado, todo mundo já teve essa parte do exame físico, que avalia a força, apertar o dedo também, né? Então, que avalia a força de maneira mais geral. Só que existem testes que a gente chama testes de incapacidade mínima, testes de fraqueza mínima, que de fato é a sutileza. Porque essa sutileza, muitas vezes o paciente nem nota. Você pergunta, não, você está sentindo alguma fraqueza? Não, eu ando, eu subo escada, eu boto roupa no varal e estou sentindo tudo bem. Tá, mas às vezes no exame físico tem sutilezas que mostram que é desigual. Por mais que o paciente não sinta, um lado é diferente do outro. E isso é relevante justamente para evitar essas complicações. exatamente. Então é importante a gente falar e é importante reforçar a necessidade de fazer essa avaliação. Mesmo que você que teve, acredite, como eu acreditei por anos, que estava tudo bem. Então é bom avaliar para que lá na frente você não tenha realmente uma questão de uma sobrecarga que poderia não ter acontecido, poderia já ter, como o doutor falou, uma órtese, algum um cuidado maior, né? Um olhar diferente para aquela sua questão ali. Então fiquem de olho nisso, viu, pessoal? Que é muito sério mesmo. E aí a pergunta assim, como que a gente sabe distinguir no nosso corpo o que é e o que não é da NMO? Por quê? A NMO ela acontece em sul, né? Isso a gente tem falado sempre. Então, o sintoma ele não vai acontecendo o tempo inteiro, tendo piora se não for um surto novo. Então, eu vejo assim, a pessoa tem uma questão que é intestinal, ficou com uma questão intestinal. E aí, depois disso, o intestino não funciona bem direito, e aí fica dizendo que é DNMO, e aí a gente tem agora o grupo de nutricionista, né? Aí o pessoal que foi para lá com queixas relacionadas à constipação, faz uma alteração, uma mudança na ingesta de água, na alimentação, e o intestino volta a funcionar normal. Então, na teoria, na prática também, não era sobre NMO, né? Então, como a gente percebeu o que é da NMO ou o que é a gente que não está olhando, cuidando ou fazendo o que precisa ser feito para o corpo funcionar corretamente? Aí você me botou numa saia justíssima, porque essa é uma resposta que é dificílima, assim. Isso vai ser muito no dia a dia, sabe, Cleide? Isso não é assim, ai, olha, se acontecer tal coisa da NMO, se acontecer tal coisa, com certeza não é da NMO. Vai ser muito individual, né? Cada paciente é muito único, e aí acompanhar isso de maneira muito próxima, ter essa confiança com o médico e com o paciente, com todos os profissionais de saúde da rede de ajuda, vai ser muito diferente, porque é isso, vão ter sintomas que podem persistir depois de um surto e podem até agravar. Quem já não teve um quadro que, por exemplo, eu convivo com uma dor neuropática, né? Então eu convivo com uma sensação de queimação no meu braço esquerdo. Mas essa semana eu briguei no meu trabalho, eu não estou dormindo e eu não estou me alimentando direito. Naquela semana a sensação piorou mais. Será que necessariamente isso é um surto? Provavelmente não, né? Provavelmente isso foi só uma flutuação do sintoma. Mas como que a gente vai dizer com certeza isso? Conhecendo, né? Se conhecendo o paciente, claro, é o maior conhecedor do próprio sintoma, né? É quem convive na própria pele que vai saber reconhecer esses sinais todos, e a gente pode sempre trazer a nossa visão, a nossa experiência, né? Uma coisa que ajuda muito a diferenciar, por exemplo, um surto de um sintoma que não deve ser surto é a consistência dele. Então, por exemplo, espasmo tônico doloroso, que é um outro sintoma que pode acontecer mediante um paciente que tem
que teve uma lesão medular. O espasmo tônico doloroso também é algo que não vai acontecer a todo mundo que teve mielite, mas quando ele acontece, ele é fatídico e ele é extremamente incômodo. Eu tenho uma paciente que hoje o único sintoma que ainda reside nela é o espasmo tônico doloroso e é algo que ela morre de medo de acontecer, graças a Deus hoje em dia está controlado, mas ela morre de medo de acontecer. E aí é isso, o espasmo tônico doloroso, que é uma sensação, um espasmo, né? Então o braço ou a perna, dependendo de onde for a região, vai ter uma contração muscular involuntária, vai ficar rígido e é extremamente doloroso, é uma sensação de choque. Só que isso dura alguns segundos a minutos. Quando a gente pensar em surto, né, quem já teve um surto já vivenciou essa experiência, né? Então, que é um sintoma que ele começa. Então, vamos dizer que fosse a neurite óptica. Começa com uma visão embaçadinha, aí no dia seguinte essa visão está mais embaçada, e aí 2, 3 dias depois, além da visão embaçada, o olho começa a doer, e é uma coisa que vai progressivamente piorando e continuamente piorando, né? Não é uma coisa que assim, eu tive, durou 2, 3 segundos e passou. Vamos dizer até que mais, vamos dizer que durou 3 a 10 minutos e passou. Isso provavelmente não é surto. Agora, vai ser muito importante, né? Para dizer com certeza, vai ser muito importante conhecer bem o paciente e o paciente se conhecer bem também. Não é uma resposta fácil, assim, não é uma. Se tal coisa acontece é da anemia, pode ser um surto da anemia, se tal coisa não acontece, não pode. Isso é muito individual, muito caso a caso, por isso que é importante, né? Mais uma vez se conhecer e o que a gente está falando aqui da conscientização para o paciente ter mais noção da própria condição é super importante. E a dor neuropática, doutor? Ela que é uma sensação, um incômodo, e tem vários sintomas dentro desse bloquinho chamado de dor neuropática. Recentemente, a gente teve a informação, e aí a gente disseminou dentro da comunidade NMO e tudo, porque a gente não sabia que coceira faz parte do compreensão sobre dor neuropática. A gente tem uma pessoa na comunidade que fala que sente uma coceira desde sempre, desde sempre, desde sempre, mesmo antes de ter NMO, e aí não sabe, de repente, estava lá. Um médico falou com a gente em uma live que coceira é dor neuropática. Então, assim, o que é considerado, né, a dor neuropática, no contexto completo dela. E assim, como eu sei, por exemplo, coceira, a intenção é saber o que é de não comum estar dentro desse aspecto. Porque, para mim, dor neuropática era só aquela, é uma dor que estica muito, assim. Ninguém sabe explicar como é. É uma dor que a gente fala que não é no osso, não é no músculo, não é na pele, é no nervo. Então, é uma dor de esticar, né, de torcer. Então, essa foi era o que eu entendia que era do neuropática. E aí, conhecendo sobre, né, NMO, estudando, né, pela comunidade NMO, depois a BNMO e tudo, aí eu fui entendendo que tem outras coisas que são outras características que são incluídas como do neuropática. Então, a gente quer falar sobre esse assunto, ouvi-lo bastante sobre esse assunto, porque é muito comum e a gente está falando todos os dias dentro da comunidade, as pessoas estão todos os dias com queixas e dúvidas sobre isso. Acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar por mais que o nome seja dor neuropática, não necessariamente o paciente vai manifestar dor. Então, pode sim, o prurido, né, que é a coceira, eu tenho uma paciente que também o sintoma que ainda persiste nela era a coceira. E ela comentava, eu vou tomar banho, a coceira vem com tudo. Porque o corpo esquentou, né? É a velha história da sensibilidade ao calor, né? O corpo esquenta, a sensibilidade, a coceira vem com tudo. Então, dor neuropática, ela engloba um monte de coisa. Coceira, sensação de choque, sensação de calor, sensação de frio, às vezes desestesia, que é uma coisa que a gente, agora vamos fazer até um exercício. Você está sentindo agora, você que está ouvindo, Cleide, todo mundo, vocês estão sentindo a roupa que está encostando nas suas costas? Agora que eu falei, vocês sentiram. Por quê? Eu levei a atenção para vocês para sentir isso. Mas geralmente a gente não sente a roupa encostando na gente. A gente não sente o nosso pé encostando no chão, porque a gente não percebe isso o tempo todo. A desestesia é quando o toque, que não deveria ser doloroso, não deveria ser incômodo, se torna incômodo, né? Não precisa necessariamente ser doloroso, mas a roupa encostando no meu braço, a roupa encostando no meu tronco, já é suficiente para ser incômodo, para me incomodar. Né? O tipo de pessoa que não consegue mais usar roupa colada, tem que usar uma roupa mais soltinha, porque isso também pode acontecer. Então, dor neuropática realmente ela pode se manifestar de várias formas, né?
E aí, como é que a gente diferencia, por exemplo, uma dor neuropática, que pode ser um monte de coisa, né? Mas vamos dizer que seja de fato dor, né? E é claro que o mais comum de tudo é ser dor. Como é que a gente diferencia isso de uma dor de outra causa? Investigando de fato, né? Então, puxa, se eu tenho uma dor no punho que piora quando eu mexo o punho, e aí se eu tento pegar alguma coisa mais pesada, dói, bom, provavelmente você tem uma tendinite, provavelmente você tem realmente alguma coisa articular do punho, porque está muito relacionado ao movimento, está muito relacionado, está muito localizada. Uma das características da dor neuropática é você não ter um padrão anatômico, assim, não típico, mas um padrão anatômico fixo, né? Então, uma dor que às vezes ela vai se comportar de maneira meio inespecífica, de maneira meio espalhada no corpo. Ela não é uma dor que necessariamente tem um gatilho, até pode, né? Ai, quando eu faço não sei o quê, quando eu encosto, piora, quando eu faço alguma coisa pior, mas não necessariamente isso vai acontecer. Mas é muito reconhecer esses padrões, né? Então também tem aquelas dores que são fixas, né? Aquelas dores que estão presentes o tempo todo e naqueles pacientes que, pelo contrário, ela não será fixa, ela será flutuante. Às vezes tem, às vezes não tem. Se faz uma coisa piora, se faz uma coisa melhora. Então ela é realmente muito variada. Mas acho que o mais importante é entender isso. Dor neuropática não necessariamente é dor. Então muitas coisas podem acontecer, muitos sintomas podem acontecer, e na dúvida, conta para o médico o que você sente, né? Porque aí ele pode ajudar a interpretar melhor isso. Então, formigamento, dormência, não sentir direito as coisas, quente, frio, pinicação, que o povo fala assim, né? Tá me Uhum. pinicando, mordidinha de formiga, o abraço, né? Essas cintas que a gente sente em algumas partes do corpo. Então, tudo isso é considerado dor neuropática, não é isso? Exatamente, que é a manifestação de uma sequela medular, né? O acometimento da medula pode gerar todos esses sintomas diferentes, porque justamente, por quê? Porque a medula é quem faz a conexão. Quando eu tenho, né, quando eu encosto em alguma coisa, meu dedo encosta nesse objeto, essa transmissão vai ser levada pelos nervos e pelas raízes até a medula para subir para o cérebro. Se a medula não está conseguindo levar isso para o cérebro, isso vai ser interpretado de outra forma, porque o que está chegando lá no cérebro não é a informação de só algo encostando, está chegando lá no cérebro uma informação diferente. Da mesma forma, né, a gente tem uma estrutura no cérebro chamada tálamo, que é quem controla a nossa sensibilidade. Ele faz um monte de coisa, mas uma das coisas é isso, ele controla a nossa sensibilidade. Se eu tenho uma lesão no tálamo, às vezes eu posso ter uma dor constante por conta de uma lesão lá em cima, porque ele está tempo todo entendendo que, puxa, se eu tô machucado, tem alguma coisa errada, então eu vou fazer doer, porque é isso que você vai fazer. Então é muito complexo, mas acho que é importante falar, né? Tanto o exemplo que você deu do prurido, né? Da coceira, do pinicário, etc., que você nem conhecia como sintoma da própria NMO. E é importante dizer que converse, tira essa dúvida, né? Será que pode? Será que não pode? Você tira a dúvida como profissional, entende? Porque para tudo isso tem tratamento, né? Então, aquela paciente que eu citei que o que mais incomodava ela era a coceira, ela tá melhor. Você chegando no diagnóstico correto, na interpretação correta do sintoma e também no tratamento correto, tudo isso pode ser amenizado, né? Porque muitas vezes o que acontece é isso, né? Às vezes muitas vezes os profissionais têm uma visão de que não, você não está tendo surto, tua ressonância está boa e a sua doença está controlada e é a vida que segue, é vida normal, né? O famoso vida normal. E não é, porque às vezes você está convivendo com um monte de sintoma que a gente até tem como manejar. A gente vai sempre conseguir reduzir todos os 100% dos sintomas, o paciente não sentir nada? Nem sempre, é difícil, não é uma coisa simples, a anemia é uma doença complexa. Mas a gente pode tentar, isso a gente pode tentar sempre. A gente recebe também, tem tido muito cuidado, né, ao responder essas pessoas, principalmente a equipe de enfermagem que cuida, né, que está nesse dia a dia de educação em saúde dentro da comunidade, que é em relação a questões que as pessoas vão trazendo e que nos parece ser sintomas cognitivos. E aí eu já ouvi alguns profissionais dizerem que a NMO não afeta no seu cérebro, não afeta cognitivo, quem tem essa afetação é normalmente esclerose múltipla, que não tem, que não existe, mas a gente escuta muito as mulheres, porque a maioria são mulheres, falando de que eu estou esquecendo, eu estou muito lenta, sinto que o meu cérebro não está muito acompanhando o meu ritmo como era antes. E aí, por outro lado, aí agora talvez o Tibote não saia justo de novo. Por outro lado,
eu percebo que são mulheres que passam de 40 anos, passam de 45 anos, e aí vem um fenômeno na vida da mulher que é a menopausa, junto com o RMO, né? Então, o que é realmente desse contexto cognitivo, que pode ser considerado que é da neuromielite óptica, até porque, como a gente fala sempre, e aí é o meu entendimento, como ela não evolui sem surto, como que pode a gente estar perdendo, esquecendo coisas, ficando, né, com essa sensação de que o cérebro tá estranho se não está tendo um surto novo. E aí vem com esse outro contexto, né, da idade que está avançando, os hormônios mudando. Como que a gente lida com isso? Perfeito. Isso abre um leque para diversas possibilidades. E aí eu vou primeiro começar falando, então é impossível a anemia causar isso. Isso só acontece na esclerose múltipla. Isso é mentira. Não é impossível que aconteça também na esclerose múltipla ou a questão do declínio cognitivo. Por quê? Se eu tiver, sim, uma lesão cerebral, não é impossível que isso aconteça, né? A depender de onde houver a lesão cerebral, então uma lesão cerebral temporal, por exemplo, não é impossível, sim, que eu tenha alteração da memória, alteração cognitiva. Isso não é impossível. É muito raro. É muito raro, especialmente quando a doença começa na vida adulta. Como eu falei, na criança a doença é um pouco mais diferente. O Aden ele pode se manifestar como manifestação da MO, é mais comum na Mogali, mas pode ser da NMO também. Então, ele até pode causar, sim, alterações comportamentais, neuropsiquiátricas e cognitivas. Isso pode. É raro acontecer no adulto? É raro, mas é impossível? Não dá para dizer isso. Além de tudo, existe um quadro também que é uma manifestação atípica da NMO, que é a narcolepsia. Então, será que a pessoa não está ficando desatenta? Será que a pessoa não está ficando com dificuldade de lembrar? Porque ela está o tempo todo sonolenta e meio que caindo no sono? A narcolepsia é sintomática? Bom, é uma coisa para se investigar. Como você falou, menopausa, né? A menopausa é, claro, uma fase na vida da mulher que ela gera várias alterações. Então, alterações na fadiga podem ser decorrentes da alteração hormonal, no apetite, no sono, no humor. Então, tudo isso pode ser manifestado pela própria menopausa, pelo próprio período menopausal. Isso não é assim, hoje eu estou no período fértil, amanhã eu entrei em menopausa. Não, a gente tem um período de transição entre uma fase e outra, né, entre um tempo e outro, e aí o organismo feminino vai sendo modificado, né, e aí as coisas vão se tornando realmente diferentes, e reconhecer esses padrões vai ter que ser no individual, né, vai ter que ser muito individual. Além disso, o quadro cognitivo ele é muito florido, né, o quadro cognitivo ele pode ter muitas causas. E uma das causas, por exemplo, realmente são os quadros de humor. Então, puxa, será que essa paciente ela não está deprimida? Será que essa paciente não está com ansiedade descontrolada? Será que essa paciente, essa ou esse paciente, não estão, na verdade, com um problema familiar, social, no trabalho e tudo mais, e angustiada pelo diagnóstico, e não estão dormindo direito, e aí com isso a memória vai ficando fraca? Tudo isso tem que ser levado em consideração. E a última coisa que eu vou citar, que é uma coisa que frequentemente acontece, é uma coisa muito difícil também de diferenciar alguns sintomas da própria MO, alguns sintomas que vão acontecendo por conta disso tudo, da menopausa, dos sintomas do humor e tudo mais, com o uso de remédios. Quantos remédios não podem trazer efeitos colaterais? Por exemplo, todo mundo já, todo mundo que já usou a pregabalina, a gabapentina, a amitriptilina para tentar aliviar os sintomas da própria dor neuropática que a gente estava comentando agora há pouco, todos eles podem alterar um pouquinho, pode deixar um pouquinho mais lento. Talvez seja transitório, mas talvez não seja. Então, será que você não está ficando com um pensamento mais lento, com dificuldade de achar palavras, com algum tipo de desatenção por conta do uso do próprio remédio? Uma vez que o remédio ele vai mexer na sua dinâmica cerebral, ele vai mexer nos neurotransmissores, na sua química cerebral? É possível. Então, assim, tem muita coisa que precisa ser levada em consideração. Quando a gente pensa no paciente com anemia, a gente queixa de quadro cognitivo. A primeira coisa a se pensar é que a doença não está bem controlada e que é um surto? Não, não é. Mas impossível também não é. Só que é um monte de coisa que tem que ser levado em consideração. E aí conhecer o paciente, conhecer como é que está o quadro emocional, como é que está no trabalho, como é que está em casa, como é que está com o filho, como é que está com o marido, papagaio, gato, cachorro. Tudo isso vai ter que ser levado em consideração. Sim, as menstruações não estão mais como antes. Agora eu não estou menstruando só a cada 3 meses. Sinal de que alguma coisa está alterando. Ou pelo contrário, não, agora está descendo 2 vezes por mês. Que estranho. Todos sinais de que a saúde ovariana, a saúde
dos hormônios femininos já estão modificando. Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração e, muito importante, pensar que efeitos colaterais de remédios existem. Então, sempre ter essa atenção. Quando a gente usa um remédio, a gente sempre tem que usar a dose mínima necessária, né? Então, eu tenho que usar o remédio numa dose que é necessária para tratar uma patologia. Se a gente está, às vezes, usando remédio a mais, a gente está fazendo mais mal do que bem. E quando a gente, enquanto associação, né, que apoia, dá suporte, faz educação em saúde, recebe essas pessoas com queixas diversas, o que é que você, enquanto médico, né, neuroimunologista, que está acompanhando, que conhece a fundo tudo isso, né, pode orientar para que a gente, e quem estiver escutando aqui, a gente, tendo ou não diagnóstico, saiba acolher esses sintomas, né? Porque acaba, em algumas pessoas acaba virando uma cadeia de sintomas, né? Como é que a gente consegue? O que é que você diz para a gente? Como que a gente pode acolher essas pessoas, acolher melhor, orientar a partir dessa ou avalanche de sintomas ou sintomas pontuais que não sejam esses que a gente falou aqui e que sejam outros que tanto podem ser realmente da NMO e que a gente não falou, ou que podem ser coisas que a gente acha que não tem nada a ver e de repente está ali, apresentado de algum modo. Isso é uma coisa que às vezes eu até faço no consultório, sabe, Cleide? Eu acho que acho que o nosso papel nas redes, né? Eu, como médico, por exemplo, eu não posso, legalmente, o CFM, né? O Conselho Federal de Medicina, me impede de alguém me procura no Instagram, no TikTok, seja onde for, alguém me procura, eu estou sentindo isso, o que que eu faço? Até o máximo que eu posso fazer é dar uma orientação geral, né? O CFM, o Conselho Federal de Medicina, me impede, inclusive, de falar, toma tal remédio, para alguém que eu nunca vi na vida, eu não sei comorbidades tem, se tem alergia, tem coisas que eu não posso fazer porque o conselho de ética médico me impede. Mas eu acho que uma das coisas mais importantes que a gente faz é a conscientização, é fazer as pessoas se conhecerem melhor e com isso se entenderem melhor da própria condição e entender melhor o próprio corpo. E aí, quando a pessoa tem muitos sintomas, quando a pessoa eu adorei a expressão que você usou, tem essa avalanche de sintomas, né? Eu acho que é uma coisa que eu recomendo fazer sempre no consultório, inclusive, é a pessoa anotar, fazer um diário de sintoma. Pode parecer meio frustrante, né? Puxa, em vez de falar uma coisa boa, eu vou falar uma coisa ruim no meu diário, na minha agenda, no meu celular, seja onde você quiser anotar. Mas é importante fazer até para a gente entender do ponto de vista evolutivo. Se eu vou tratar uma dor neuropática que estava acontecendo todo dia numa escala 9 de 10 e ela se tornou 7 de 10, a pessoa sempre tem, assim, muitas vezes a pessoa tem uma carga negativista porque ela está vivendo uma fase muito difícil de pensar, não melhorou nada. Mas você mostra, não, mas veja, olha, antes você tinha 9 de 10 todo dia, agora passou para 7 de 10. Não é que a gente vai parar por aí, não é que a gente vai desistir, mas melhorou. Então, eu acho que às vezes é importante, porque às vezes são muitos sintomas que incomodam a pessoa, que ela tem até dificuldade de ver quando alguma coisa de fato está melhorando, porque tem tantas outras coisas, né? A gente, como ser humano, em 99,9% de nós, tem a tendência de ver o copo meio vazio, né? É claro que tem as pessoas que são agraciadas por um poder divino que veio o copo meio cheio, mas é muito frequente que a gente veja o copo meio vazio. Então, se a gente começa a anotar, né? Puxa, acho que como associação e como eu profissional, eu acho que o que a gente faz é orientar. Olha, anota isso direitinho, conversa com o teu médico para ver se consegue fazer um tratamento X, Y, Z para conseguir melhorar esses sintomas. Mas às vezes, da mesma forma que a doença não surgiu do dia para a noite, o sintoma também talvez não vá embora do dia para a noite. E se você entende, se você nota, se você percebe que, por mais que, não, realmente a minha vida não está um mar de flores, assim, não está um mar de rosas, mas eu consigo ver que há um ano atrás, há 6 meses atrás, eu não estava conseguindo fazer isso, hoje em dia eu consigo. Então, eu ainda tenho dificuldades? Infelizmente, sim, pode acontecer. Mas se eu 6 meses atrás estava pior do que eu estou hoje, daqui a 6 meses eu quero estar melhor do que eu estou hoje. E assim por diante, né? E a gente ir trilhando um caminho terapêutico do ponto de vista do ganho funcional, da reabilitação, da saúde mental, da vida que a gente tem como um todo, né? Porque realmente isso é muito frequente, né? Quando a gente recebe o diagnóstico, quando a gente se vê naquela condição, é muito frequente que o paciente sinta como se a vida acabou. A vida agora é só isso. E não é. Você continua tendo família, você continua tendo amigos, você continua às vezes tendo trabalho. Então, tudo, a vida vai andar. Não é uma coisa simples, né? Não é assim, não, a vida vai continuar e vai ficar tudo bem.
A gente sabe que nem sempre fica, nem sempre é fácil, os desafios diários, os preconceitos da sociedade, tudo isso acontece. Mas acho que também uma responsabilidade nossa como profissional mostrar, veja como que a gente esteve até aqui e o que que a gente está trilhando até agora, veja o quanto a gente já caminhou e quanto a gente ainda tem para caminhar. Eu acho que só da gente ter esse entendimento, que às vezes a gente não consegue enxergar esses avanços, só de ter esse entendimento já ajuda. Ah, muito obrigada, doutor. É assim mesmo que a gente tem orientado, né? Faça seu caderninho, tenha a sua pasta de exames, tenha a sua pasta de laudos, se organize para quando você for no médico, você ter como conversar com ele naquele pouco tempo que você tem. E aí, se você vai com tudo bagunçado, né? Com tudo tentando usar a memória para trazer essas informações de volta, você toma um tempo seu e da consulta que você poderia estar aproveitando para estar tendo um relacionamento de cuidado e de mais orientação com o teu médico. Então, aproveitem essas dicas, realmente elas funcionam, a gente tem orientado mesmo, a gente inclusive tem a pastinha da associação que a gente entrega em alguns eventos para que o pessoal coloque, se organize dentro dessa pastinha. E esse diário ele faz muita diferença de verdade, é real, assim. Até é, sentir que estava tudo estabilizado, eu anotava tudo, com data, com horário, com informações para que justamente ir percebendo essa evolução. Então, realmente faz muito sentido e é isso mesmo que a gente tem feito. Muito obrigada por reforçar esse ponto, porque faz muita diferença mesmo. O nosso podcast está, né, nosso episódio está chegando ao fim, e como o nosso lema, né, são ligações, ligações que cuidam, conexões verdes, que a gente entende que são conexões que são é, que existem para o bem comum, a gente pede sempre que ao final do nosso episódio, o nosso convidado fale alguma história que gostaria de contar para a gente, seja ela sobre você, seja ela sobre algum aprendizado nessa jornada de neuroimunologia, né, da exercer a medicina, por que escolheu medicina, por que escolheu neuroimunologia, e no teu caso especificamente também, por que escolheu estar na rede social, fazendo um trabalho que está crescendo e evoluindo tanto, com tanta humanidade, sabe? Eu consigo, eu particularmente, e a equipe da gente de comunicação consegue, e o científico, consegue perceber claramente assim, a humanidade e a humanização por trás da tua fala, por trás do teu texto, por trás do teu posicionamento em vídeo. Então, eu queria que você pudesse contar um pouquinho, para a gente conhecer um pouquinho mais do Alexandre, né? Do que veio antes do doutor, quem está ali naquele lugar do doutor, mas o humano, antes do título, né? Antes da formação e da profissão. Essa é uma história é, longa e complexa, mas eu vou tentar resumir. Eu resolvi fazer medicina porque meus avós adoeceram. Meu avô teve um AVC, desculpa, meu avô primeiro teve um câncer de intestino e depois teve um AVC, então ele ficou durante os últimos anos dele acamado, e com isso eu ajudava bastante a minha avó, eu fui o famoso neto criado por vó, né? Então meus pais trabalhavam o dia inteiro fora, então eu ficava muito com a minha avó e ajudava ela a cuidar do meu avô. E aí, posteriormente, minha avó teve também câncer de mama, que eu ajudei também a cuidar. Então, isso foi me levando para esse lugar de cuidado. Durante a faculdade, já depois de ter feito a escolha, eu comecei a fazer uma iniciação científica com a doutora Regina Varenga, no Rio, e ela foi a que me inspirou a ver essa neurologia dos pacientes das doenças desmielinizantes, tanto da anemia quanto da esclerose múltipla, de ver como a gente conseguia mudar a vida do paciente, né? Porque é diferente de outras doenças onde você consegue amenizar, você consegue tratar só para como um paliativo e o paciente vai vivendo aos trancos e barrancos. E na esclerose múltipla neuroendocrina óptica é muito diferente, a gente consegue de fato devolver dignidade e qualidade de vida para alguém que inclusive se relaciona muito com os nossos anseios, nossos sonhos, porque são pessoas que têm diagnóstico entre 20 e 40 anos, 30 50 anos, que é a minha idade. Então, assim, os sonhos dessas pessoas são os mesmos que os meus. Os anseios, as angústias, as realizações, são as mesmas coisas que eu vivo. Então, eu me encantei muito por caminhar junto por pessoas que vivem as mesmas coisas que eu, com desafios diferentes, né? Mas que têm esses mesmos sonhos, e poder ajudar elas e poder trilhar junto esse caminho para deixar elas terem os sonhos, realizarem os sonhos,
se formar numa faculdade, se formar numa pós-graduação, ter um filho, criar um filho, ver o filho se formando numa escola, numa faculdade, isso me encantou muito de ter esse caminho conjunto, de andar de mão dada com essas pessoas. E, além de tudo, depois de um tempo já exercendo e sendo médico, eu sentia que o paciente não tinha muita voz. Quando a gente aprende na faculdade, quando a gente aprende na residência médica, né? Então, quando a gente termina a faculdade, a gente já tem que fazer alguns anos de residência médica para se especializar numa área. Na neurologia, no meu caso, foram 3, mais um ano de fellow em neurologia para aprender mais sobre esclerose múltipla melhor. E hoje em dia eu faço doutorado, então, assim, é uma vida de estudo, né? Mas é diferente, porque uma coisa é você ler no livro, ler um artigo científico novo, ó, você faz isso que o paciente vai ficar bem. Quando o paciente não fica? Porque o que você lê nos artigos e nos livros não é só por aí, e você não está lidando com uma doença, você está lidando com uma pessoa. Então, o que está escrito no livro é faça não sei o quê, mas será que é para tal pessoa, para uma pessoa que é de verdade, que tem dificuldades, tem anseios, tem medos, tem desejos, será que aquilo ali é de fato melhor? E aí, aprendendo a lidar, né, depois dos anos de formação, aprendendo a lidar com o indivíduo, eu comecei a querer dar voz realmente a quem importa, né? Porque, afinal de contas, o meu trabalho só importa se for para o paciente. O meu trabalho só vai ser eficaz se eu fizer bem para alguém de fato, se eu conseguir mudar a vida de alguém de maneira de verdade. E eu, assim, em relação à NMO, eu tenho histórias que me marcam muito. Assim, os 3 pacientes que eu comecei a acompanhar individualmente, né, não mais como parte de um serviço, mas os 3 pacientes que começaram a ser, entre aspas, meus pacientes, né, que a gente é meio possessivo com os nossos pacientes, é, as 3 primeiras pacientes que começaram a acompanhar comigo com NMO, assim, eu participei de todas as etapas do diagnóstico, do tratamento inicial, do surto, da plasmaféresis, eu participei de tudo. E são pessoas absolutamente diferentes. Hoje em dia, eu tenho outros pacientes que eu já peguei mais avançados, que já tinham diagnóstico, já estavam fazendo tratamento, mas essas 3 me marcaram muito, porque são pessoas que, assim, desde o começo eu estive junto, são pessoas absolutamente diferentes que eu tive que ter condutas diferentes. Então, assim, eu acho que uma das coisas que mais me apaixona é isso, é aprender junto. A gente estuda a vida inteira, mas a gente aprende mais com vocês do que com os livros, isso eu tenho certeza. Te agradeço muito por isso, por esse cuidado, por essa atenção, por essa dedicação. E dá para ver claramente que o teu olhar é de cuidador mesmo, de quem já viveu e vive o sofrimento do outro também, de algum modo, e que já viveu um sofrimento na pele, e dá para perceber. E eu te agradeço por ter transformado essa dor sua, de longas, por várias vezes, né, em atenção ao próximo, em cuidado. Então, nós, enquanto associação, enquanto comunidade inteira de pessoas com neurologia, te agradecemos por isso, pelo seu trabalho nas redes também, que está memorável, porque traz informação de qualidade, informação confiável e de fácil acesso. Então, muito obrigada por isso. E também quero te agradecer por estar aqui com a gente hoje e por se disponibilizar sempre para os nossos convites. Eu que agradeço sempre, estou sempre à disposição. Se precisarem, contem comigo, porque a NMO importa, né? A gente vê muita gente falando sobre esclerose múltipla, mas a gente precisa fazer com que a NMO ganhe força, que a gente tenha acesso de tratamento para todo mundo, que esse é um desafio que a gente ainda tem. A gente precisa fazer com que isso atinja a todos, para a gente conseguir dar qualidade de vida e tratamento a todos. É isso. E a nossa grande. É o objetivo maior, né, que a associação tem, para além da pesquisa, para além da assistência, a gente conseguir entregar, fazer esse movimento em ponte, né, fazendo pontes, fazendo essas colisões, fazendo essas conexões verdes, para que a gente realmente possa chegar nesse lugar que é de atenção, de cuidado adequado, de qualidade de vida, de assistência, de acesso à saúde, que não tem acontecido para as pessoas de NMO, e até vocês mesmos ficam com as mãos atadas de como tratar essas pessoas. Então, o nosso grande objetivo é que a gente consiga, unindo forças com as expertises que todos temos dentro desse ecossistema, para a gente conseguir chegar lá mesmo. Então, o nosso episódio de hoje está chegando ao fim, chegou ao fim. Obrigada, doutor. Obrigada a todos vocês que estão escutando a gente, que acompanharam e acompanham a nossa trilha de conhecimento, né, que a gente tenta aqui trazer educação em saúde, informação. Fiquem à vontade para mandar ideias que vocês têm, sugestões de episódios para a gente, dúvidas também. Procurem a gente nas redes sociais.
Doutor Alexandre também está aí nas redes sociais. Nos procure, tirem dúvidas. Não deixem de abusar a gente nesse sentido, porque a gente está aqui para isso também. E aí o nosso podcast hoje fica por aqui. Eu aguardo você no próximo episódio dessa nossa segunda temporada, que está assim, recheada com informações e com profissionais incríveis que lidam com NMO e que vão trazer para a gente aquelas pontinhos que ficam de dúvidas, né? Aquelas caraminholas todas a gente vai diminuindo aí da nossa cabeça e faz com que a gente tenha uma qualidade de vida melhor, principalmente com menos ansiedade, com menos agonia em relação ao que está acontecendo com a gente, com o nosso corpo, e também com o que pode acontecer, porque muitas vezes não pode não acontecer nada e a gente está aqui sofrendo. Então, a nossa intenção com esse podcast é trazer informação para que a gente possa chegar a mais pessoas, mais lugares, e que com isso, como o doutor falou, pessoas possam saber sobre NMO e a gente conquistar e conseguir chegar nos lugares que a gente precisa chegar para que as pessoas com diagnóstico e suas famílias tenham mais assistência, acesso e qualidade de vida. Um cheiro para todos vocês e encontro contigo no próximo episódio. Até lá! Conexões Verdes, o nosso podcast sobre saúde e inclusão, chega ao fim. Agradecemos a todos por nos acompanharem nessa jornada de aprendizado e reflexão. Não se esqueça de compartilhar o episódio com amigos e familiares e de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E fique ligado, em breve teremos mais episódios e conteúdos especiais sobre a NMOSD. Até a próxima!